Agradeço ao Ibraop, ao evento Sinaop pela oportunidade de trazendo um pouco da nossa experiência de laboratório, controle tecnológico, né, voltado à auditoria de obras. Eu trago aqui uma apresentação de uma tecnologia não destrutível, né, como uma opção né, a mais na determinação de densidade, massa específica de obras de terraplanagem e pavimentação. Quando a gente está falando de densidade, massa específica, né, aí tem uma questão conceitual, cada norma vai trazer o termo de uma forma, mas é a massa específica aparente, aquela que é determinada em campo ali, né, seja em misturas asfálticas ou em obras de terraplanagem e pavimentação. Então, vou procurar fazer um paralelo aqui do que a gente tem de metodologia convencional, né, que é mais usual hoje no país e até no mundo, e o uso dessa nova tecnologia, né, que são os densímetros não nucleares, né, que é uma tecnologia não destrutível, né, que ainda é pouco difundida no nosso país. A primeira vez que eu vi um densímetro foi na época que eu ainda estava cursando meu curso de tecnologia, em 2004. Né, o Cefet, na época, tinha um lá no laboratório de solos. Então, foi o primeiro contato que eu tive. Daí, em 2012, né, foi meu segundo contato. Quando eu entrei no Tribunal de Contas, eu não participei do processo de aquisição, mas quando eu cheguei, tinha dois modelos de densímetros lá, né, que ambos usam metodologias diferentes, mas, porém, chegam aos mesmos resultados. Bom, basicamente, hoje, no mercado brasileiro, a gente tem esses 3 modelos de densímetros, né? Os 2 da esquerda aqui, eles são destinados à área de terraplenagem e pavimentação, e o do lado direito, destinado a misturas asfálticas compactadas. Então, hoje, assim, pela uma pesquisa que eu fiz, já tem alguns modelos chineses que estão entrando no mercado, mas, porém, ainda quem domina mais essa tecnologia são empresas americanas, né? A Transtec, a Humboldt. A Transtec tem esses 2 modelos, né? O SDG 200, que é destinado à área de solos, e o PQI 380, que é destinado à área de misturas asfálticas. Eles usam uma tecnologia de espectroscopia de impedância elétrica. Já esse outro modelo do meio, ele usa uma tecnologia de rigidez dielétrica. Então, é necessário cravar aquelas artes ali, aquelas 4 artes no chão, né, e por meio de uma conexão com cabos, você faz aí a transmissão da rigidez dielétrica. Já os outros, eles são essa placa que tem ao fundo, né, que é apoiada no solo ou no pavimento, e daí é aplicada a tecnologia e é feito as leituras necessárias aí para a obtenção dos dados, né. Esse não esquecer aqui é que, às vezes, eu vou colocando algumas coisas na apresentação para mim lembrando de falar. Então, no sentido de que ainda, né, no país, esse equipamento ele é uma novidade, né? Eu acho que, se eu fizer a pergunta aqui para vocês, eu acho que talvez ninguém nunca nem tenha ouvido falar de densímetro, nem nunca tenha visto um pessoalmente. Eu, particularmente, em 11 anos de tribunal, fiquei 3 anos na iniciativa privada também, nunca tinha visto um densímetro, nunca vi um densímetro ser usado, né, em obra, né, seja para controle tecnológico ou destinado ao controle externo, né. Então, é uma tecnologia interessante, né. Eu vou fazer um paralelo aqui entre ela e a metodologia convencional. A gente vai ver as diferenças que tem e os benefícios, né. Nem tudo é só alegria, ela também tem algumas desvantagens.
Então, assim, a ideia da apresentação é trazer, né, isso como uma nova alternativa e até difundir essa tecnologia, né, já que a gente vem passando por um processo de mudança dentro da metodologia de dimensionamento, e com isso a gente vai incorporando novas tecnologias, né, saindo um pouco daquilo que ainda vamos dizer, artesanal, né? Alguns ensaios ainda são bem rústicos, e tentando implementar tecnologias aí que possam garantir resultados melhores, com menos erros, e assim a gente obter resultados com mais qualidade. Bom, eu fiz uma revisão das normas que disponíveis, né, para esse tipo de equipamento. Inclusive, algumas foram atualizadas recentemente. Então, a gente tem 3 normas da STM, né, 2 destinadas aí aos densímetros de solos e uma destinada ao densímetro de misturas asfálticas, né? Cada uma direcionada ao tipo de tecnologia que cada aparelho tem. Tem uma da Asto, né, que é destinada à parte de misturas asfálticas. E a grande novidade foi que de 2019 foi lançada a primeira norma brasileira para esse tipo de equipamento, né, que a norma para solos, né, o equipamento direcionado à área de solos. E em 2020 foi lançado aí pelo DENIT a segunda norma destinada ao densímetro utilizado na área de asfaltos, de misturas asfálticas. Métodos convencionais, não tem como a gente falar de densímetro sem abordar os métodos convencionais de obtenção de massa específica, né, aparente. Então, a gente tem as normas da BNT, tem norma do DENIT, e temos uma norma do IBRAOP também, que trata desse assunto, né, que a determinação de densidade aparente de misturas asfálticas, né? E o grupo de trabalho já vem realizando agora o desenvolvimento da norma destinada à determinação de massa específica aparente de solos, né? De camadas de terraplenagem. Então, uma norma de auditoria, né, que tenha as particularidades dos ensaios voltados para auditoria, né? Tem uma certa diferença do controle tecnológico que é feito na obra, né? A gente não consegue seguir a mesma amostragem que é definida nas normas de controle tecnológico, né? A gente não tem pessoal para isso, não tem tempo para isso também. E a gente tem que entender que controle externo também não tem que fazer controle tecnológico de obra, né? Isso é uma responsabilidade do jurisdicionado. Bom, a primeira determinação aqui, né, da massa específica aparente in situ, com um ensaio chamado frasco de areia, é o mais convencional que existe. Então, basicamente, você usa uma placa perfurada, né, realiza ali um furo ali no solo, né, na camada que você está analisando, e daí você preenche esse furo com areia. Né, tendo a densidade da areia conhecida, você consegue determinar o volume, e o material que você tira de dentro do furo, você tem ali o peso. Então, com isso, você tem a densidade. Porém, é uma densidade úmida, né, então a gente necessita de um ensaio complementar, né, que é o ensaio para determinação do teor de umidade. Então, essa análise ela é feita com base na massa específica aparente seca, né, que você vai comparar com a que foi determinada em laboratório. É um ensaio aí que, para o controle externo, ele tem um tempo estimado de mais ou menos 40 minutos. Né. No meu paralelo aí com o densímetro, é importante ressaltar isso, a diferença de metodologia e o ganho de tempo que você tem.
Por que eu falo para o controle externo é 40 minutos? Né? Para quem está acostumado a fazer esse ensaio todo dia, né, a pessoa que trabalha ali com isso, ela consegue fazer isso mais rápido. Porém, a gente tem que trazer isso para a nossa realidade. Né? O laboratório dos tribunais, ele não faz esse ensaio todo dia, então a habilidade nossa, né, não pode ser comparada com quem está ali no campo todo dia. Então, acho que é importante a gente destacar isso. Então, pela prática nossa, a gente demora um tempo aí de mais ou menos 40 minutos. Tem outro ensaio também convencional, que é a determinação da massa específica através do cilindro de cravação, né, que basicamente você crava, né, um cilindro padrão ali com medidas conhecidas no solo, né, através de uma sobrecarga, e aí consegue determinar também a massa específica. Esse já é um ensaio mais rápido, né, que demora em torno aí de 20 minutos. Bom, para mim não esquecer, eu vou contar uma história aqui de auditoria. Assim que eu entrei no tribunal, a gente foi fazer uma inspeção e foi realizar esse ensaio com frasco de areia, né, na obra. E daí o empreiteiro, talvez no sentido de querer intimidar nós, colocou o pessoal dele para fazer do lado nosso, né, o ensaio deles. E daí no final, né, a gente teve uma diferença de densidade aí entre tribunal e empreiteiro. E virou aquela confusão toda, né, para saber quem estava certo ou errado. E daí a gente, curioso, foi buscar aí o que poderia ter levado essa diferença de resultado. E a gente descobriu que era a espessura da camada. Né? A gente usava uma régua para medir a espessura do furo que a gente tinha feito, né, que é o mais padrão. Já o empreiteiro, né, ele pega, esse furo é feito com uma talhadeira e uma marreta. Então ele pega a talhadeira ali do operador, faz uma marcação nela, né, com que seria a espessura da camada, porém com um atrito ali de horas e horas de trabalho todos os dias, né, essa talhadeira ela vai se desgastando e vai ficando menor. Então a compactação ela é muito deficiente no fundo da camada, né? A energia de compactação ela não chega com a mesma intensidade do que na superfície. Então, o que acontecia? Como a espessura dele estava menor, né, por conta dessa medição empírica dele, ele não estava analisando a camada toda igual a gente estava analisando. Né? Se a gente furou 20 centímetros, ele estava furando ali, sei lá, 17. Então, teve essa diferença de resultado. Então, às vezes uma economia besta que é feita na obra ali por quem está executando acaba levando a um equívoco de resultado aí e depois vem o problema, né, ninguém descobre de onde que ocorreu. Então, vocês vão entender mais à frente que essa história ela faz sentido na hora da gente aplicar qualquer tipo de metodologia. Bom, já partindo para misturas asfálticas agora, a gente tem a determinação da massa específica aparente também, através da pesagem hidrostática, né? Basicamente a pesagem ao ar e a pesagem hidrostática. Né? Aí, pelo princípio de deslocamento da água, a gente consegue determinar aí essa massa específica. Né? Eu tenho o peso ali ao ar e pela diferença do peso ao ar e o peso submerso, eu tenho o volume dessa amostra. Por que eu não faço, não tiro as medidas dela e determino ali o meu volume? Eu tenho que considerar vazios, eu tenho que considerar que é uma amostra irregular também, então a gente não teria uma precisão de resultado tão exata. É um ensaio que demora em torno de 30 minutos aí. Tem uma operação complementar também, que é ir lá em campo, retirar a amostra, né, com a sonda rotativa, fazer o tratamento dessa amostra, né, tirar a parte ali que não nos interessa, né, que ela vem impregnada de solo, imprimação, e então fazer essa limpeza. Então toda essa operação de retirar, limpar a amostra e fazer essa pesagem, né, a determinação da densidade, a gente demora aí em torno de 30 minutos. Bom, já partindo agora então
o equipamento em si, né? O STG200, que é o mais conhecido. Eu trouxe o exemplo desses equipamentos, que são os equipamentos que a gente tem lá no tribunal, então são os que eu tenho mais conhecimento, mas basicamente o que tem no mercado hoje usa esse mesmo tipo de tecnologia. Então, pela espectroscopia de impedância elétrica, né, a medição do STG permite a determinação da densidade, ele já determina o teor de umidade também, né, por meio da resposta de sondagem eletromagnética. Então, esse aí são as partes do equipamento, né? Ele tem o sensor, que é a parte de baixo ali, que é onde vai emitir esse pulso eletromagnético. A tela de exibição, né, que ele vai mostrando o resultado ali conforme você vai fazendo o ensaio. A carcaça, né, uma carcaça de metal, então é um equipamento bem durável. E o dispositivo de medição, né, de temperatura infravermelho, que fica ali na parte inferior do equipamento. Então aí é um esquema demonstrativo de como o equipamento funciona. Bom, para a gente conseguir usar esse equipamento, tem alguns ensaios complementares que necessita fazer, né? Ele vem com um modelo padrão, né, de solo, né, de características dos solos inserido na sua memória, porém ele não corresponde muito com a realidade dos solos que nós temos aqui no Brasil. São modelos de solos aí americanos, né? O equipamento foi desenvolvido lá. Então, quando a gente traz aqui para o Brasil, a gente tem um certo problema, né? Principalmente em regiões com solos tropicais que tem um comportamento bem diferente de solos, né, que tem lá nos Estados Unidos. Então, é necessário inserir essas características dos nossos solos aqui na memória do equipamento. Então, basicamente, são os ensaios de índice de consistência, granometria, né, as densidades ali determinadas em laboratório, teor de umidade ótima. E, em paralelo a isso, o equipamento permite fazer um fator de compensação. Isso a própria norma do DENIT traz, né, que informações exigidas pelo densímetro para associar o solo ao modelo de calibração correta incluem, né, densidade, teor de umidade, granometria, os coeficientes de uniformidade e coeficiente de curvatura que são calculados, né, com base nesses ensaios. E esse fator de compensação, né, às vezes se verificar que o equipamento ele não está correspondendo ao resultado ali do método convencional, do frasco de areia no caso, permite você entrar na memória do equipamento e fazer essa correção com base no ensaio convencional. Já o densímetro, né, para misturas asfálticas, né, ele usa a mesma tecnologia. As informações que você vai inserir nele, a massa específica máxima medida, né, que pode ser determinada pelo método Rice Test, ou isso pode ser calculado com base na densidade dos materiais, granometria da mistura e a espessura da camada que você está analisando. Bom, aqui também um esquema do funcionamento do equipamento, como que é emitido essa onda eletromagnética. Ele também é possível fazer esse ajuste do fator de compensação, porém ele vai fazer essa compensação utilizando ali o ensaio convencional de massa específica, né, da determinado laboratório, aquele que eu falei que é feita a pesagem hidrostática. Que tem como operação complementar, né, a retirada da amostra. Né? Para fazer esse ensaio, você vai ter que ir lá em campo retirar a amostra. E aqui tem um esquema, né, que a norma do DENIT traz também, que mostra como que você tem, como que é feita a calibração, né, e determinação desse fator de compensação. Bom, já finalizando, vantagens e desvantagens, né? Acho que é a parte mais interessante.
As vantagens são a possibilidade de realizar amostragens maiores, já que você tem um tempo menor para realizar o ensaio. Isso traz agilidade e eficiência, já que entre preparar o local ali, né, que seria, no caso, em regiões de solos, né, a aplicação na área de solos, né, permitir que o equipamento fique bem apoiado. Então, é a preparação ali para que fique mais plano possível, e a leitura, né, com o equipamento você vai gastar em torno de 5 minutos. Né? Lá com frasco de areia seria em torno de 40. É um método não destrutível, né? Porém você tem que, no ajuste ali da compensação, de uma possível compensação, você necessita tirar a amostra ali e tudo, porém é um número bem menor do que usar o método convencional. É uma estrutura mais simples para ir em campo, né? Já que você não precisa levar sonda, não precisa fazer tantos ensaios. E é possível correlacionar os resultados do densímetro com os resultados do auditado, né? Aplicando ali um controle estatístico, né? Se você acredita na veracidade daqueles resultados apresentados, né, você pode usar isso a seu favor, né, inserir nessas informações no densímetro e utilizando ele, né, em todo o seu trecho amostral. Desvantagens, né? O alto custo, não é um equipamento muito barato, né? É um equipamento importado, cotado em dólar. Manutenção e calibração é toda feita fora, né? A gente não tem assistência técnica no país, então se estragar ou tiver que calibrar é um problema, né? Tem que mandar para fora, para o fabricante. Essa necessidade de adaptar os modelos dos solos, da memória do equipamento para os modelos de solos brasileiros, né? Os solos tropicais, eles têm metodologia própria justamente por ter um comportamento bem diferente do convencional. E a necessidade de mão de obra qualificada, né? Necessita que a pessoa tenha um entendimento do que está fazendo ali. Aí eu cito o caso do nosso colega lá da régua, né? Se ele soubesse a importância de medir a espessura da camada de forma correta, não teria problema com o resultado. Bom, a gente fez um estudo de caso lá em Goiânia, eu e o professor Alain, né? Esse foi um trabalho de conclusão de curso da minha especialização, onde a gente fez uma comparação entre o método frasco de areia. Eu usei o densímetro de solos aqui, então a gente fez uma comparação entre o frasco de areia, que é a metodologia convencional, e com o densímetro, né? Que é a metodologia aí alternativa com uma tecnologia diferente. Então, basicamente, foi numa obra, né, na central de abastecimento do estado de Goiás, onde foram realizados ensaios, né, na camada em solo natural, e daí a gente fez a comparação desses resultados e viu aí quais seriam as diferenças aí, que a gente chegou entre um método e outro. Aqui só algumas fotos aí da onde foi feito, né, o trabalho. Então, na mesma região onde a gente fez os furos com frasco de areia, a gente fez as leituras com densímetro. Bom, então já trazendo os resultados, né, com o uso do frasco de areia, a gente chegou numa massa específica aparente seca de 1470, e com densímetro, com frasco de areia 1470 e com densímetro 1495. Então a gente teve uma diferença aí, né? O solo que a gente estudou, que a gente fez o experimento, é um solo tropical que tem que ter um pouco de cuidado com o tipo de resultado que ele nos fornece. Então essa diferença, né, esse ensaio que a gente fez, né, esse estudo foi para determinar o fator de contração, o fator de conversão, o fator de empolamento, né, que é usado aí no cálculo de transporte de materiais. Então a gente chegou numa diferença entre um método e outro de 6%. Então esse 6% poderia ser inserido no equipamento como um fator de
de correção ali. E aí a gente conseguir utilizar o equipamento, né, de forma já corrigida, no sentido de fornecer o mesmo resultado que o frasco de areia. Bom, só as considerações finais aí. Ressalta-se o direcionamento do trabalho para atender a demanda prática do serviço de fiscalização de engenharia, né, do tribunal. Então a gente vem buscando aí sempre inovar e buscar eficiência no nosso trabalho, com novas tecnologias, né, reduzindo o tempo e melhora dos resultados. A comparação da massa específica determinada entre os dois métodos. E chegamos à conclusão, né, que é possível, né, através do fator de compensação, a gente dar uma confiabilidade em si usar o densímetro. Bom, só uma reflexão aí final. A falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de métodos, né? Então, se a gente procura buscar métodos que vão nos poupar tempo, vão nos garantir melhores resultados, né, independente de qual método você usa, né, eu acho que o mais importante é você fazer aquilo bem feito, né, que independente de qual método for, se não for realizado da forma correta, você vai ter erro, independente do tipo de tecnologia ou do tipo de metodologia que você está usando. Então, o mais importante é a execução de forma correta para que a gente, né, garanta que, independente do método, a gente, né, tenha sempre a ganha do tempo aí. Então, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela oportunidade. Então, aí nossos contatos, quem quiser conversar mais aí sobre os equipamentos ou outras questões de laboratório, a gente está à disposição. Obrigado.